Boa noite, sejam bem-vindos à aula 9 do curso de Mediunidade e Alta Percepção Sensorial. Este curso é dado presencialmente no Centro Espírita Allan Kardec de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo. Nosso centro ele é especializado em apometria. O foco da nossa casa são os tratamentos para cura psíquica e espiritual, usando a ferramenta da apometria avançada. Nós temos um curso de apometria avançada disponibilizado na plataforma da Hotmart, onde nós ensinamos a trabalhar com essa ferramenta. Estamos com o Centro Espírita Allan Kardec funcionando desde 18 de janeiro de 2016. Mas em 2014 e em 2015 nós trabalhamos em outros 2 centros da nossa cidade, num espaço gentilmente cedido pelos dirigentes, a quem somos muito gratos. Pois bem, a nossa aula 9, então, eu tenho que recomendar, como faço em toda aula, o seguinte: você que está chegando aqui pela primeira vez, está observando que é a aula 9. Então é necessário que você assista às aulas anteriores. Por quê? As informações são passadas em uma sequência e na segunda parte da aula eu apresento exercícios que também devem ser feitos na mesma sequência, para que o aluno treine durante a semana. Eu passo também o material, apostila, áudios, não é? E então, se você está chegando agora, por favor, mande um e-mail para mim, dizendo: sou aluno do seu curso de mediunidade. Se inscreva no canal primeiro, aí me mande esse e-mail que eu já lhe envio todo o material das aulas anteriores. Bem, nós estamos agora vendo os princípios do Espiritismo. Vimos que são 5, vimos que são a base que dá sustentação ao Espiritismo, conforme codificado por Allan Kardec, e já vimos o primeiro princípio, Deus. Vimos na aula passada o princípio da imortalidade da alma. Vamos ver a pluralidade das vidas e vamos ver os espíritos se comunicam e, finalmente, pluralidade dos mundos habitados. A aula de hoje, então, é sobre o princípio da comunicabilidade dos espíritos. Ela acontece através da mediunidade. Nós já dissemos aqui, logo no início do nosso curso, que a mediunidade não pertence ao espiritismo. Ela é própria do homem, existe desde que existe o homem, e o seu uso é variado. Dentro de religiões, dentro de comportamentos humanos, né, desvinculado de qualquer religião, e no espiritismo ela foi ordenada, organizada para estar a serviço de Jesus, que nós reconhecemos como sendo nosso governador planetário. Então, a mediunidade no kardecismo, ela tem o objetivo de ajudar a evoluir. Mas quem? Ajudar quem a evoluir? O espírito que se comunica, o médium através do qual o espírito se comunica e todas as pessoas envolvidas com essa comunicação. Esse conhecimento que eu trago a vocês, por exemplo, né, vem grande parte dele de comunicação de espíritos mais adiantados do que nós. Pois bem, então, todas as vezes que você vê, participa, né, toma conhecimento de um fenômeno de mediunidade, alguém fazendo uma canalização, que é uma outra forma de se referir
a mediunidade, né? Alguém escrevendo uma mensagem, ou alguém incorporando um espírito e dando uma mensagem, você observe o teor dessa mensagem. Se ela não traz nada de positivo, se ela não colabora em nada com a evolução, e essa evolução sempre é moral, então ela está muito distante da forma como Allan Kardec nos orientou a trabalhar com a mediunidade. Dito isso, vamos falar o seguinte: os espíritos se comunicam de duas maneiras, ou de forma oculta, ou de forma ostensiva. E nessa comunicação entre os espíritos e nós, os encarnados, é que está o fato espírita. Quando eu falo em fato, eu estou falando em fato científico. O que é um fato científico? É um objeto em cima do qual a pesquisa científica está sendo feita. Nós já dissemos aqui neste curso que existe a ciência espiritista. Então, o fato da ciência espiritista, o fato, o objeto de todo estudo da ciência espiritista é na comunicação entre o encarnado e o desencarnado por meio da mediunidade. Pois bem, de maneira oculta, os espíritos se comunicam através dos sonhos, né? Também pela influência que eles exercem em nossa vida e que nós nem sempre percebemos. Vamos ver. Aqui nós temos nessa imagem uma pessoa lendo um livro e de acordo com o teor moral, o conhecimento, o ensinamento contido nesse livro, de acordo com a intenção do encarnado que está lendo esse livro. Ele atrai, né, um espírito de vibração semelhante que vai ajudá-lo a assimilar esse conhecimento. Então, vamos supor que seja um livro sobre pornografia. E a pessoa que está lendo se interessa por esse assunto, né? Ela vai atrair um espírito de idêntica vibração, e aí cabe a vocês refletirem sobre evolução moral, né? Se a pornografia contribui ou não para a evolução moral, e vocês entenderão então o tipo de influência que está acontecendo entre o encarnado e o desencarnado quando o objeto que estão analisando é um livro de pornografia. Se for um livro de estudo, mesmo que não seja na área espiritual, um livro de medicina, por exemplo, né? Essa pessoa, esse encarnado, está interessado em adquirir mais conhecimento sobre medicina para, né, trabalhar na cura de outros encarnados. Ele vai atrair um espírito com os mesmos interesses. Vai receber a influência desse espírito com certeza. Então, os espíritos, eles nos influenciam o tempo todo. E isso que eu acabei de explicar não é o teor do que está interessando ao encarnado e ao desencarnado, é que dá a afinidade vibratória. O que significa essa expressão, afinidade vibratória? Significa que nós vibramos o tempo todo. O que é vibrar? Vibrar é emitir pensamentos e emitir sentimentos. Primeiro, nós pensamos. Então, por exemplo, estou pensando em pornografia. Eu emito um sentimento
frequência vibratória, né, ou mais alta ou mais baixa, e a pornografia é a frequência vibratória mais alta, de teor vibratório baixo, né, de baixa frequência. Porque os pensamentos e meus sentimentos estão em vibração baixa, distantes da moral superior, que é a da consciência suprema. Então, veja, a moral, como eu já disse na aula sobre Deus, ela não é nem histórica, nem geográfica, nem biológica. Ela é psíquica. E o mais alto teor vibratório moral é o psiquismo de Deus, que nos impregnou no momento da criação, e a física quântica nos confirma isso hoje. Por quê? Porque o observador, ele transmite ao observado, né, parte do seu psiquismo. Isso na física quântica é chamada de função de onda da matéria, né? Então, a matéria também tem função de onda por causa do psiquismo do observador. Nós fomos criados por Deus, nós temos um quantum de seu psiquismo dentro de nós, e ele é o limite, né? Ele é a meta do nosso padrão moral evoluir até ficar igual ao psiquismo de Deus. Pois bem, então tudo que fica, né? Vamos imaginar aqui uma escala. No alto, o psiquismo da consciência suprema, que nós também chamamos de Deus, e embaixo o ponto mais distante dessa consciência suprema. Então vejam, existe a consciência suprema e existe estar próximo dela ou longe dela. Só isso, né? Não tem aqui uma consciência satânica, digamos. Não. Tem a consciência suprema e tem perto, médio ou longe da consciência suprema. Nesses intervalos, as leis, a lei do trabalho, a lei da ação e reação, a lei do amor, a lei da caridade, muitas outras que ainda não conhecemos. Então, nessa escala, a pornografia, como o interesse, ela está distante, a algum ponto, da consciência suprema. Atrai todos os, né? Passa um encarnado aqui e pergunta: ó, tio Zé, o que você está lendo? Ah, rapaz, estou lendo um livro aqui, olha, picante. O outro, caso se interesse pela mesma coisa, já senta ali ao lado no banco, né? E a chusma de espíritos zombeteiros, né? Que vão se divertir com as conversas dos dois e mais o que está escrito no livro. Então aí aquilo que já estava longe da consciência suprema desce mais um pouco, né? Se passar um adolescente ou uma criança que não conhecia esse tipo de pornografia e o outro resolve mostrar, ensinar, né, se divertir com a situação, aí desce mais ainda na escala vibratória. Por quê? Porque está corrompendo uma outra consciência. Então ficou entendido essa questão do que é afinidade vibratória, né? É estar na mesma vibe, né? Na mesma vibração, pelo pensamento, pelo desejo, pelo sentimento. Pode estar na mesma vibração elevada, pode estar na mesma vibração baixa, mais perto da consciência suprema, mais longe da consciência suprema. Então aqui vemos uma forma como os espíritos nos influenciam e nós não percebemos. Aqui vemos uma outra forma, uma mulher atormentada, né, por pensamentos de ciúme, pensamentos de inveja, pensamentos de suicidas, não é? Ela começa
ela brigou com o namorado, e aí ela começa a ter pensamentos de ciúmes, porque ela ligou para ele, o telefone dele está ocupado. Aí ela suspeita que uma amiga dela esteja interessada no namorado. Ela liga para a amiga, o telefone da amiga também está ocupado. Ela tira uma conclusão que os dois estão conversando. Veja, pode ter sido coincidência, né? As pessoas ficam no telefone o tempo todo, né? Mas para ela, como ela brigou e ela está enciumada, ela já deduz que eles estão conversando. E aí ela começa a se atormentar pelo ciúme. O ciúme, na tabela aqui de estar próximo ou distante de Deus, está numa vibração bem baixa. O que vai acontecer? Ela vai atrair, por afinidade vibratória que ela está vibrando naquele momento, né? Ela vai atrair espíritos, ó, que vão falar na orelha dela. É isso mesmo, né? Tente o suicídio para pôr culpa nele, pôr culpa nela, né? Deixá-los culpados, e aí nunca mais eles vão fazer isso para você, porque eles se sentiram culpados, né? Por você ter tentado suicídio. Então começa a fonte dos pensamentos suicidas, né? Estou dando apenas um exemplo. Existem vários modos do pensamento suicida chegar à cabeça de alguém, mas o começo é sempre assim, né? A pessoa se permite entrar numa vibração baixa, e quando ela entra na vibração baixa, ela atrai quem está naquele nível. Se ela elevar o pensamento por uma oração, ela sai dessa faixa, ela não vai mais atrair, por afinidade vibratória, espíritos que vão estimular essa pessoa a fazer algo do qual ela vai se arrepender. E aqui tem uma outra imagem mostrando a afinidade vibratória pelo uso de álcool, fumo e substâncias ilícitas, né? Então, a pessoa num bar atraiu um espírito que, quando era vivo, gostava de beber, e agora usa a pessoa como se ela fosse um copo, né? Encosta nela, e quando ela bebe, esse sente todo o prazer que sentia quando bebia, quando estava vivo. Aqui você vê dois espíritos de vibração elevada que estavam tentando ajudar esse homem, mas agora não podem se aproximar para influenciá-lo, porque ele, ao beber, ele já atraiu um espírito que nós chamamos de obsessor parasita. Por quê? Esse espírito não é propriamente inimigo desse homem para ser chamado de obsessor. Ele é apenas um parasita. Ele sabe que o homem gosta de beber, ele se aproxima do homem e vai influenciando o pensamento dele, vai pro bar, vai pro bar, vai pro bar. Por quê? Porque ele quer prejudicar o homem? Não, porque ele quer beber junto com o homem. O obsessor, ele tem a intenção de fazer o mal para o encarnado. O parasita, ele só quer tirar vantagem. Bem, então aqui estamos nós, né? Nós temos um corpo físico, nós temos corpos energéticos, nós somos um agregado de 7 corpos, um físico e 6 energéticos, né? Nós vamos ter aula sobre isso mais adiante. E aí, nós, por causa dos nossos corpos energéticos, nós vibramos, nós emitimos uma vibração que nós chamamos de mento eletromagnética. Por que mento? Porque o gerador dessa energia é a mente. Eletromagnético. Eletricidade tem carga positiva, negativa, né? Então, vibrações positivas
vibrações com cargas negativas. Magnético. Magnetismo tem a força de atrair ou repelir. O magnetismo mineral, os polos opostos se atraem. Então, o polo positivo atrai como ímã o polo negativo. No magnetismo humano é o contrário. Nós atraímos por afinidade vibratória. Então, pensamento negativo, sentimento negativo atrai coisa igual, pensamento igual, negativo. Pensamento positivo, sentimento positivo atrai outros com o mesmo teor de pensamento, sejam encarnados, sejam desencarnados. Por conta desse eletromagnetismo, nós emitimos uma aura, né? Nós emitimos uma irradiação que nos envolve, que pode ser maior ou menor, conforme o nosso poder magnético. O espírito Ramatiz, no livro Sublime e Peregrino, ele fala que Jesus tinha uma aura, né? Jesus irradiava. Ele tinha uma aura de 2 quilômetros de raio, né? Jesus no centro, né? O raio, 2 quilômetros em todas as direções. Então, aquelas multidões que acompanhavam Jesus, elas estavam dentro da aura dele, recebendo diretamente dele um magnetismo poderoso, próximo da consciência suprema que ele irradiava, né? E muitas pessoas se curavam só por estarem na aura dele. Vamos trazer isso aqui para o nosso mundico, né? Não tem gente que só da gente chegar perto daquela pessoa a gente se sente melhor? A gente se sente bem perto daquela pessoa? Então, ela irradia uma aura positiva, porque durante o dia, à noite, nos sonhos, os programas de TV que ela assiste, as leituras dela, são próximos da consciência suprema. Então, ela irradia positivo. Já tem outras pessoas que a gente vê a pessoa de longe, a gente tenta mudar de rumo, né? Evitar chegar próximo e conversar. Por quê? Porque ela vibra tão baixo, ela só reclama, só se lamenta, só fala em doença, não é? Então ela emite, ela irradia uma vibração de baixo padrão vibratório com a qual a gente não tem afinidade. Agora, se naquele dia que nós encontramos ela, nós estamos meio deprimidos, nós vamos até querer conversar com ela, né? Ela vai reclamar de doença e nós também. Outra coisa, nós recebemos constantemente fluidos de outras pessoas, né? Pelo que elas irradiam, do ambiente. A gente, por exemplo, quando vai às margens de uma cachoeira, água caindo emite íon. Íon é bom para nós, nos alimenta. Então, nós recebemos esses fluidos, esses íons, né? Nós recebemos energias que vêm do alto, do cosmo. Nós recebemos energias telúricas que vêm da Terra. E recebemos as vibrações e pensamentos que as pessoas irradiam. Olha, absorver e irradiar, né? Absorver irradiação do outro e irradiar para o outro é uma coisa que acontece automaticamente, né? Na convivência, nos relacionamentos, em qualquer lugar, na loja, na rua, andando na rua, parando para conversar com alguém ou não, né? Na família, estamos constantemente
recebendo e irradiando. É por isso que nós dizemos que o homem é um sistema aberto. Ele troca informações o tempo todo. Que informações? As irradiações, os fluidos, as energias, as vibrações. Pensamentos e vibrações, que são sentimentos, atraem espíritos de igual teor vibratório. Então, nós estamos aprendendo aqui mais um conceito para entender mediunidade. Teor vibratório. O que é o teor vibratório? É o nível em que está naquela escala, né, da consciência suprema. É o nível em que você está pelo tipo de pensamento e sentimento que você emite com constância. Então, há uma média entre coisas boas e coisas ruins que você vibra, que dá o seu teor vibratório e o seu padrão vibratório. É simples? Não. Você não é só você na vida atual. Dentro do seu psiquismo vem um pacote de encarnações anteriores, né? Fazem parte do seu subconsciente, o que significa que podem assomar no seu consciente, porque estão no pré-consciente. Se estão no inconsciente, é necessário um trauma para que elas possam aflorar no seu consciente. Mas se elas estão no pré-consciente, que a gente chama também de subconsciente, está quase no consciente. Olha, pré, né? Sub, está quase. Então, elas podem aflorar por algum gatilho, por alguma razão, né? E aí, qual é o conteúdo do teor vibratório delas, né? Qual é o padrão vibratório que elas tinham quando estavam vivas? Aí a gente dá uma olhadinha para trás, para a história da humanidade, para a gente saber e ter uma ideia e avaliar, não é? Se esse teor vibratório é bom ou é ruim. A história da humanidade é uma história de guerras, conquista, domínio, né? Luta por riquezas, por poder, e nós vivemos essa história. O Espiritismo chegou só em 1857, juntando mediunidade com o Evangelho. Então, as encarnações de 1857 para cá, e as que estavam no ponto de receber essas informações, é o que nós temos, né? A razão pela qual nós somos estimulados pelo nosso leitor a pôr isso na internet é porque, não é, você sair batendo de porta em porta, como fazem algumas religiões, para passar essa informação. O Espiritismo não faz isso, ele não faz proselitismo, ele abre a porta e quem quer entrar, entra. E quem é que quer entrar? Quem está preparado, né? Então, aí no YouTube, o canal está aí. Quem é que vai chegar? Quem está preparado. Alguns vão chegar com o objetivo de falar mal, né? Alguns de outras religiões. Muitos de outras religiões dizem que nós espíritas usamos a palavra de Deus, mas que usar a palavra de Deus não significa que a pessoa tenha evolução. Usar a palavra de Deus até o demônio usa. Eles acreditam em demônio, né? Eles acreditam na bondade de Deus e, apesar disso, acreditam em demônio. Como é que se explica isso, né? Não sei, né? O Deus que eu acredito é misericordioso, ele dá oportunidade a todo aquele que se comporta como demônio, querendo se modificar
poderá. Já falamos sobre isso na aula sobre Deus, né? Mas a porta, então, ela permanece aberta. Não fazemos proselitismo, não temos a intenção de que a religião cresça, encha a igreja, de modo algum. Temos a intenção que aquele que está preparado para receber essas informações e se libertar dos intermediários entre ele e a consciência suprema, faça bom uso da informação. O teor vibratório mais baixo, mais distante da consciência suprema, a baixa vibração é responsável pela causa das doenças. Aí, se você quiser entender melhor isso, essa afirmação que estou fazendo, aí você precisa fazer o curso de apometria avançada, porque é lá que nós explicamos detalhadamente a causa psíquica e espiritual das doenças. Nesse curso de mediunidade, nós só precisamos saber sobre teor vibratório. O que é a obsessão espiritual? A obsessão espiritual, então, ela é uma ação nociva. Então, veja, é uma ação, não é um demônio. É um espírito que no momento está agindo como se fosse um demônio. Parou de agir, né? Torna-se um espírito ovelha desgarrada que está voltando para a casa do Pai. Pois bem, é uma ação nociva, é permanente, então ela é constante, que um encarnado ou um desencarnado exerce sobre um indivíduo ou sobre um grupo de indivíduos. Quando a obsessão é sobre um grupo de indivíduos, nós dizemos que é uma obsessão coletiva. Temos alguns exemplos disso, né? Na década de 70, eu acho, não lembro direito, quando um grupo religioso, onde o líder deles chegou à conclusão que era o momento do resgate e deu uma substância que matou a todos, né? Homens, mulheres e crianças que eram seus seguidores. Não vou dizer o nome, porque não é o objetivo da nossa aula, mas se tratou de uma obsessão coletiva. Aquele pastor, ele se autodenominava assim, não é? Aquele pastor estava sob influência espiritual para que matasse aquele tanto de gente e se matasse também, não é? E ele cometeu uma obsessão coletiva contra os seus seguidores. A obsessão, então, tanto de um espírito para um encarnado, mas há também encarnado que atormenta um desencarnado, fica chamando: minha mãe, por que você não está aqui agora para me ajudar? Né? A mãe desencarnada sofre lá no plano espiritual porque não pode mais fazer nada, né? Então, obsessão espiritual é isso, né? É uma ação nociva porque causa depressão, causa doença, causa medo, causa angústia, pensamento suicida, né? E onde é que entra um médium aqui? O médium, ao incorporar o espírito obsessor em um trabalho de desobsessão, ele interrompe essa ação nefasta, ele convence esse espírito a deixar os seus objetivos e a recomeçar a vir para a luz. Então ele age como o bom pastor, não é? Ele vai lá resgatar a ovelha desgarrada e trazer novamente para os caminhos do Evangelho.
E ele liberta também o encarnado obsidiado quando ele, emprestando seu corpo para o obsessor, permite que um dialogador converse com esse obsessor, agora através de um médium, né, e interrompa o processo obsessivo. Então vejam que todos saem ganhando, inclusive o médium sai ganhando, porque a mediunidade de incorporação é uma tarefa que ele assumiu antes de encarnar. Ele assumiu espontaneamente, então foi-lhe dado a predisposição orgânica que permite essa mediunidade, e com isso ele resgata seus próprios erros cometidos em vidas passadas, que é uma promessa de Jesus, né? O amor cobre a multidão de pecados. Pois bem, a obsessão espiritual, então, ela é uma doença da alma. Alma é o espírito encarnado. Quando o espírito encarna, ele traz em seu psiquismo vidas passadas, onde ele cometeu erros e acertos, né? Ele traz, então, para a vida atual, porque está armazenado dentro dele. Pois bem, nossas vidas passadas podem ser os nossos obsessores. Por quê? Elas podem não aceitarem a nova encarnação e se rebelarem. Elas podem, trazendo os seus erros, os erros são muito graves e atrapalham a atual encarnação e são causa de doença, não é? E a isso o espiritismo, que não conhece a apometria, chama de auto-obsessão. É quando a pessoa está sendo atormentada, mas não tem nenhum espírito a atormentando. As vozes que a atormentam estão dentro de sua própria cabeça. Agora eu vou dar uma notícia para vocês, não é? Deixa eu ver se está aqui. Não, então eu vou só dizer. Em 2021, nós temos 3 salas, deixa eu ver, terça, quarta, quinta, nós temos 4 salas de tratamento de apometria, 4 equipes, né? As pessoas se inscrevem pedindo tratamento, as fichas, tem uma fila que está grande, as fichas são distribuídas nas salas e nós temos um instrumento de coleta de dados. Nós anotamos numa ficha o que aconteceu naquele trabalho, né? E aí nós anotamos se incorporou espírito ou se incorporou personalidade. Ao final do ano, quando nós entramos em recesso, nós temos 15 dias de férias para o final das férias de fim de ano, nós fazemos uma estatística de todas as salas. E aí eu tenho para dizer para vocês que 85% das incorporações, né, do que estava incomodando a pessoa pediu um tratamento porque havia algo incomodando ela. E que foi que incorporou? Vida passada dessa pessoa. Isso nos remete a esse quadro aqui, ó. Nem tudo que atormenta alguém é trabalho de magia negra, né? Todo mundo acha, eu tô em mal no meu serviço, não consigo ir para frente, porque fizeram macumba para mim, né? Ou culpa do obsessor. O obsessor não está me deixando me concentrar e estudar. Vou dar uns exemplos aqui, ó. A sua sintonia, seu padrão vibratório está em desânimo, desalento. Você está desanimado, você está desalentado, está sem esperança. Você já dá um diagnóstico. Tem um obsessor comigo, me fazendo mal, ou eu estou com o olho gordo. A
causa real. Você não faz prece, você não faz leituras reflexivas, é a razão do seu desânimo, do seu desalento. Eu não consigo acertar nenhum relacionamento. Fizeram macumba para mim. O obsessor está me atrapalhando. A causa real, escolhas baseadas no tesão, né, no desejo e na aparência. Aí ele é bonitão, né? Você não vai ver se os interesses dele, a vibração dele, o padrão vibratório dele, o que ele quer em um relacionamento. Às vezes ele só quer abusar, alguém que pague as contas, alguém, né? Então, você escolheu baseado na aparência, né? É a causa de não dar certo. Crise financeira, nunca tenho dinheiro, não consigo pagar as contas. É o obsessor. É trabalho feito. Nem sei. A maioria das vezes, você gasta mais do que você ganha. Discussões e brigas constantes, né? No trabalho, em casa. É obsessor, trabalho feito. Não. Pode ser porque você não tem paciência, você não tem humildade, você não deixa o outro falar, você não ouve o outro, você corta ele pelo meio e quer impor o seu entendimento e não o dele, né? É a razão de brigas e discussões. Você não consegue ficar no emprego. É obsessor, trabalho feito. Nem sei. Você não tem organização, você não tem prioridades, você não acata ordens, né, nem conselhos dos seus chefes, você se distrai durante o trabalho no celular, você trata mal o cliente, é a causa de que mandam você embora por causa disso. Vamos para uma coisa mais basicona ainda, ó. Deu problema no carro, arriou a bateria, né? É olho grande, meu vizinho está com inveja. Não. Você não tem paciência no trânsito, e aí, né, rala o carro, rala o pneu na guia, e aí entorta, né? Passa na lombada sem diminuir a velocidade, passa dentro do buraco, né? Não faz revisão com frequência, né? Não deixa o carro parado 10 dias sem ligar, vai arriar a bateria, né? Não vê água, óleo com frequência, né? Ou bebe álcool e dirige, né? Por isso que você bateu no seu carro. Mas olha, é muito mais fácil culpar os espíritos do que se responsabilizar por nossas desgraças. Então aí é cheio de gente pedindo apometria, achando que está com obsessão, que está com magia negra, e 85%, né, do que aparece no tratamento é a própria pessoa, né? Seja na vida atual, seja na vida passada da pessoa. Pois bem, o uso da mediunidade por Jesus permite tratar os obsessores e as vidas passadas que estão incomodando na vida atual, porque elas têm problemáticas a serem resolvidas. O médium, ele sente tudo o que o obsessor sente. Então, ele sente a raiva, a dor, né? A culpa. O médium sofre quando ele trabalha na mesa de desobsessão. Por quê? Porque ele sente o que o obsessor, o espírito que incorporou nele sente, ele sente como doendo nele, né? Mas, quando o médium também recebe um mentor, né? No final dos trabalhos, normalmente a gente faz isso, a gente
recebe o mentor tem uma vibração alta, então ele enche o médium de bem-estar. Ele traz informações, orientações, conselhos, alívio para as nossas dores, né? Ao sofrer para ajudar o outro, o médium está fazendo caridade. Ao fazer caridade, ele está resgatando os seus erros do passado pelo amor, né? O amor, caridade. Agora nós vamos então para a parte prática, né, da nossa aula, que são os nossos treinamentos para desenvolver. Agora na cromoterapia nós estamos buscando desenvolver poder mental. Treinar, ver cores e imagens aumenta o nosso poder mental. Na aula passada nós vimos as cores, para que elas servem, não é? Agora nesta semana nós vamos treinar, aplicar essas cores. Então eu vou dizer para vocês o seguinte: vocês vão praticar dentro de casa, né, num ambiente restrito, onde vocês vão ter mais liberdade para usar o pulso ou o movimento com a mão, né? Mas vocês vão treinar também na rua, com os outros. Então aí vocês precisam ser discretos, não vão achar que vocês são doidos. Aí vocês vão fazer o seguinte: vocês vão decorar para que servem as cores e vão usar as cores para acalmar alguém. Não vou dar a dica, vocês vão olhar lá e ver como é que faz para acalmar alguém. Desmagnetizar alguma coisa, né, algum objeto. Energizar o seu alimento. Ajudar alguém a estudar e a adormecer. Curar uma dor, curar uma angústia. Vocês vão usar apenas o pensamento, a visualização, né, que é imaginar a cor, e os olhos. Vocês vão imaginar em cima da cabeça da pessoa, na qual vocês vão aplicar acalmar, tirar dor, aquilo que foi dito no slide anterior. Vocês vão imaginar um chuveiro, no caso esse está com a água na cor violeta. Essa água é luz, é um chuveiro de luz. Vocês vão imaginar um chuveiro de luz, na cor que vocês estão treinando. Vocês vão imaginar isso sobre a cabeça da pessoa, a luz entrando pela cabeça, penetrando toda a pessoa, né, saindo pelos pés. Vocês não vão fazer movimento nenhum na rua. Vocês vão apenas usar o chuveiro. Façam isso com o porteiro do prédio, né? Já imaginem um chuveiro dando um bom dia, acalmando ele, porque a portaria é um lugar onde a pessoa fica nervosa, porque vendedor perturba, o condômino perturba, nunca está satisfeito, reclama do porteiro, né? Então, quando você for dar um bom dia para ele, quando você está passando de carro, já dê um banho nas duas cores que vão levar a ele a mensagem de amor fraternal e calma, né? Vão olhar lá, vocês precisam decorar. Eu vou mandar por e-mail para vocês a tabela com a cromoterapia que nós usamos aqui no Centro Espírita Allan Kardec. Vocês, por favor, imprimam, plastifiquem e vão treinando a cromoterapia. Não é uma atividade mediúnica, não precisa da presença de espírito, é você, o seu espírito, né? Visualizando a cor e imaginando a cor penetrando na pessoa. A imagem carrega informação, né?
Toda imagem carrega uma informação em onda eletromagnética. Pois bem, quando você imaginar esta água violeta banhando alguém, né, ela carregará a informação que o violeta leva, vão olhar lá na tabela, né, e ela fará a transformação acontecer. Então, a apometria, ela é mental. A gente usa o pulso e o movimento com as mãos no começo, né, para treinarmos. Na minha sala de apometria, embora eu trabalhe com a apometria desde 2006, eu ainda pulso, eu ainda uso as mãos. Por quê? Porque todo trabalho tem um estagiário. Como é que eu vou ficar olhando, né, o chuveirão e o estagiário está aprendendo o quê? Ele sabe o que eu estou falando? Então, o meu trabalho, ele é cantado, né? Eu vou falando, vamos agora energizar, eu vou cantando a bola, né? Por quê? Porque eu tenho estagiário na sala, né? O grupo de apometria que se forma e todos já desenvolveram o poder mental, não precisa ter tanto trololó igual tem na minha sala. Eu estou sempre com estagiário, sou professora de apometria, as pessoas vão estagiar comigo, né? Então eu uso ainda os movimentos. Mas saibam que você não vai precisar, quando você desenvolver esse poder mental, você vai fazer tudo com o olho, né? E pratique, né? A Suzana hoje foi no banco, não praticou, e eu ainda dei um exemplo na aula passada, né? Quando você for no banco, faça isso. O banco é um lugar carregado de baixo magnetismo. Por quê? Porque todas as pessoas que faliram, elas acham que é por causa do banco, né? Elas inventaram de investir em ações, saber, tiveram prejuízo. Elas têm o quê? Raiva do banco. O banco é um lugar extremamente materialista, ele lida com dinheiro, né? Um monte de gente que quer dinheiro, não consegue empréstimo, tem raiva do banco. Então, é um lugar onde a vibração é baixa. Você precisa elevar sua vibração quando você está lá, né? Eu falei isso na aula passada, dei exemplo, mas vocês ainda não gravaram que eu não estou ensinando uma coisa para usar no centro espírita. Eu estou ensinando para vida, né? Vida, eu falo, energize seu alimento, né? Sua água, seu filho, você, né? Quando é que vocês vão entender isso? Não entendeu ainda? Vê a aula de novo, tá lá no YouTube, tá? Então, nessa semana vocês vão fazer o exercício 1 antes de dormir, por favor. Esse tem que ser todas as noites, né? A reforma íntima é o que garante a assistência dos bons espíritos por afinidade vibratória, para que quando for desenvolver a sua mediunidade, você tenha assistência. Nós vamos deixar os treinamentos para desenvolver a mediunidade por último, a mediunidade de incorporação, por causa disso, né? Se a Suzana não se lembrou de aplicar no banco, vocês estão lembrando de fazer isso aqui? Eu vou falar isso aqui toda a aula, porque senão você não vai garantir a boa assistência dos bons espíritos, né? E aí eu não estou perto de você para te ajudar, sacou? Bem, façam o caderno dos sonhos, o diário dos sonhos. Por quê? Porque a mediunidade se desenvolve durante o sonho. Façam a prece antes de dormir, dizendo que querem que o seu mentor leve vocês para continuar o estudo de desenvolvimento mediúnico durante o sono do corpo físico. Se você não se programar, espírito evoluído moralmente não interfere no seu livre-arbítrio, mas o espírito de baixa vibração interfere, e aí, se você não programa, o espírito de baixa vibração vem te buscar para durante o sono você ir fazer o que alguns dos seus defeitos ainda impelem você a fazer.
Por exemplo, você gosta de pornografia, né? Tem esse defeito, não conseguiu corrigir ainda, ele vem te buscar para participar de uma sessão, né, uma suruba no Vale do Sexo. E aí você está, né, consciência suprema, você está, né? Então, faça esses exercícios, né? E terminamos a nossa aula de hoje. Eu agradeço a vocês permitirem, né, que eu entre no lar de vocês para transmitir esses conhecimentos. Nesse momento, eu vou dizer a vocês que desta aula em diante, antes de ver a aula, coloquem um copinho com água na mesinha, na mesa do computador, onde vocês estiverem, porque da próxima aula em diante, nesse momento, vou fazer uma irradiação, irradiando para a água de vocês, junto com a equipe espiritual do Hospital Maria de Nazaré, os melhores fluidos que cada um esteja precisando naquele momento. Quem é que vai irradiar a água de vocês? Eu vou dar um comando aqui e vai ficar gravado, porém, o monitor que está acompanhando o seu curso, o espírito que é monitor, que está acompanhando o seu curso, se você está fazendo com aplicação, ele vai irradiar na sua água. Por quê? Porque após 9 semanas, ele já tem todos os elementos para saber do que é que você está precisando, né? Então, ele já tem a sua ficha, o seu prontuário, do seu padrão vibratório, do seu teor vibratório, e ele poderá, com o seu consentimento, você dará o seu consentimento quando você coloca a água e você a bebe depois, tá bem? Então, até a próxima semana, fiquem com Deus. Obrigada.